Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um programa do Quatro em Linha. Este que é o nosso 11º programa. Antes de começarmos, referir que este programa também está disponível para além do Facebook, que estão agora a assistir, no YouTube e no Spotify. Não quero deixar também de vos convidar, se estão a assistir em direto no Facebook, a enviarem-nos comentários através do chat do Facebook. Nós temos imenso gosto em saber o que pensam e o que acham de tudo aquilo que vamos discutir e dizer durante o programa de hoje. Ainda antes de apresentar os intervenientes no programa, queria mais uma vez convidar todos os nossos seguidores que se ainda não o fizeram a assinarem a petição para o Tiago Manhã para se candidatar à presidência da República no site que vai aparecer aqui em baixo e que eu digo é o www.liberalmayan.pt. E agora, sem mais demora, vou passar a apresentar os nossos comentadores desta semana. Vamos ter 3 temas muito interessantes. O primeiro, sem mais demora, será apresentado pela Andreia. Comigo estão também o João Caetano Dias, o Bruno Mourão e eu, o Miguel Barros. Andreia, sei que tens uma opinião muito forte sobre o que se tem passado nos lares em Portugal, nomeadamente num lar no Alentejo. Queres então comentar? Obrigada, boa noite a todos. De facto, a questão dos lares é um tema que não sai da agenda da atualidade e da comunicação social e foi agora que eu escolhi para comentar esta semana. E quero fazer aqui uma adenda já para dizer 3 ou 4 dados onde eu depois vou-me centrar. Para relembrar, 40% das mortes com Covid-19 até hoje em Portugal foram idosos que estavam residentes em lares. 45% dos atuais surtos que estão a existir no país, que são cerca de 150, portanto 45% ainda decorrem em lares. Em Portugal existem 2.500 lares oficiais, legais, certificados, mas existem 3.500 lares ilegais, ou mesmo clandestinos. Portanto, estes dados, para mim, vão ser a minha base, porque quero chamar a atenção de 2 pontos. Desde o início da pandemia, acho que nunca tivemos dúvidas que o maior grupo de risco em Portugal era, efetivamente, os idosos. Pelas questões do próprio organismo, portanto, biológicas, como também pela sua fragilidade em situações, muitas vezes, que vivem e de necessidade de cautelas e de cuidados porque não têm autonomia. Ora, perante isto, parece-me justo que nós, em termos de população, em termos de cidadãos, exigíssemos que o Estado, cuja uma das principais funções é precisamente garantir a segurança dos mais fracos, e uma segunda função que nós liberais defendemos é precisamente a fiscalização, não me parece estranho exigir isso. Daí o meu espanto e a minha total condenação quando a Ministra é confrontada com uma situação em que claramente o Estado falhou e a primeira reação é claramente a partilha do PS, que é não sei, não li e pior, também parece que não tem interesse nenhum em ler, porque pelo desenvolvimento dos acontecimentos, e agora queria então introduzir a entrevista do António Costa, que saiu no Expresso de ontem, e preocupa-me, e acho que nós enquanto liberais temos aqui um longo caminho a fazer, que é precisamente ser exigente e não ser conivente, não deixar passar, não perder a capacidade de indignação e ler esta entrevista e 2 questões que saltam diretamente à vista. A primeira é como é que ele contraria toda a entrevista da Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, em que os próprios jornalistas confrontam-no e que dizem a questão aqui premente, que é, eu não vou entrar em outras questões mais de detalhe e de mais opinião pessoal, mas só factuais em relação às funções do Estado, que é a fiscalização e até fazer a recomendação do nosso Presidente da República, que também já lá irei, que é a questão de envolvimento do Ministério Público. Quando ele é confrontado, e isto revela muito o estilo de governação do nosso Primeiro-Ministro e que nós permitimos. Quando o jornalista o confronta com a questão do Ministério Público, que a Ministra na sua entrevista disse que não abriu inquérito, fez uma avaliação, mas que não abriu inquérito e que não enviou para o Ministério Público nenhum, o António Costa vem desdizer, a dizer que teve mais sorte na pergunta, ou seja, ele fez uma pergunta se calhar melhor e obteve a resposta que quis e para ele está bom, independentemente das consequências.
Ora, não podemos permitir isto, esta atitude de negação, porque os nossos governantes são o reflexo daquilo que nós somos. E nós, enquanto povo, enquanto comunidade, enquanto sociedade, temos que ter a nobreza de exigir o melhor. Mas também começa por nós, dentro de cada um, e olhando ao espelho, também temos que ser esse exemplo, que é para depois também exigir. Em relação ao Marcelo, uma nota, também ele recentemente fez aquele comentário que leu 4 relatórios, o que para mim é uma contradição, porque não existem 4 relatórios. Ele refere o relatório da autarquia, que é espantoso, porque a autarquia não fez, e já veio dizer que não fez relatório nenhum, fez um comunicado muito leve e muito breve. Portanto, acho que é extremamente perigoso termos um governo que está a tentar quase acabar com o Estado, e temos um Presidente da República que vem quase que suportar esta frieza, este afastamento das funções básicas, e, de certa maneira, também acho que é importante termos em conta um outro dado, daí a nossa exigência foi que, em 2019, esta fundação, portanto a fundação onde aconteceu o surto e as 18 mortes em Reguengos, recebeu 1,2 milhões de euros do próprio Ministério, que agora diz que não leu o relatório. Portanto, deixo aqui estas notas. Acho que temos que refletir, todos nós, em comunidade, e volto a dizer, nós liberais exigimos pensar pela própria cabeça, e há algo que eu quero muito apelar a todos nós, a quem nos está a ouvir. Nós somos o exemplo, nós temos de dar o exemplo para a nossa juventude, e não podemos perder esta capacidade de obter informação, de saber o que é que se está a passar e de exigir, no mínimo, as funções do Estado, para a qual nós cedemos uma parte da nossa liberdade, que é precisamente, portanto, decorre do contrato social de John Locke, que noutros episódios podemos desenvolver mais, e para o qual nós não estamos a receber nada em troca. E posto isto, passo então a palavra ao primeiro comentário. Bruno. Obrigado. Obrigado. Bom dia, boa noite a todos. Esse é um tema que também me revolta um bocadinho, e eu queria deixar aqui também duas notas, duas dimensões dessa revolta. E uma é a política, obviamente, em que mais uma vez se o governo a não assumir qualquer tipo de responsabilidade nas ações que toma, ou que neste caso deste lar que não tomou. E depois, para cúmulo disso tudo, temos um primeiro-ministro que aparece como virgem ofendida quando são pedidas as satisfações que são mais que devidas, como estavas a dizer, têm que existir, e uma ministra que diz que não lê relatórios, onde morrem pessoas à seda, e pessoas essas estão sob a sua responsabilidade. E é um tema que já falei aqui algumas vezes e não me canso de falar, que é continuamos a caminhar cada vez mais com um nível de impunidade que esta classe política acha que tem, e pode fazer o que quiser sem ter que assumir qualquer consequência. E neste caso em particular, como já houve outros, tem que haver responsabilidade política e tem que haver uma consequência política daquilo que aconteceu. Não pode ficar mais uma vez esquecido como se nada fosse. A segunda dimensão já é social, e é uma questão da sociedade e da comunidade, como estavas a dizer, que vamos dar nós o exemplo, e acho que é uma dimensão que a mim também me preocupa um bocadinho. E deixar aqui como nota inicial, eu não tenho nada contra cãezinhos, nem gatinhos, nem nada desse género, cada um é livre de defender aquilo que entende e acha bem que o defenda. Não se pode aceitar que quando morrem animais num canil ilegal, há milhares de pessoas a manifestarem-se em tudo o que é sítio, a exigirem medidas. Num caso onde morrem 17 pessoas por abandono e por sede, em pleno século XXI, numa sociedade que teoricamente até se diz evoluída, não há indignação, ou a indignação que há é reduzida. E isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir, enquanto sociedade, por um lado, que não estamos aquilo que é os nossos dirigentes políticos, e por outro, que enquanto sociedade não nos indignemos com este tipo de situações. É algo que não podemos deixar, e como estavas a dizer, e bem, é algo que temos que todos refletir, mas não podemos permitir que isso aconteça quando este tipo de situações ocorrem na nossa sociedade. É só isso. Para não me alongar mais, que a situação em si também me indigna bastante, portanto. Obrigado, Bruno. Eu só quero acrescentar dois comentários antes de passarmos ao tema seguinte. O primeiro que a Andrea já o abordou, de certa forma, é que, de facto, o papel do Estado é o de fiscalização. Portanto, neste lar e em todos os outros milhares legais que existem e os ilegais que não deviam existir, ou pelo menos não deviam ser ilegais,
nós temos de esperar que o Estado cumpra o seu papel de fiscalizador, porque é para isso que está lá. O meu segundo comentário vem um pouco relacionado com isto, que é, não devemos também pensar que todos os lares são geridos como foi este em Monsaraz e que em todos temos esta situação. Os lares, pelo país todo, prestam um serviço inestimável às comunidades onde estão. Muitas pessoas dependem dos lares para lhes darem, enfim, um final já de vida, mas para terem um final de vida o melhor possível. E não devemos deixar também passar a mensagem de que é tudo igual, porque não é. Aqui o que falhou foi, obviamente, o lar, mas também falhou imenso e, principalmente, o papel do Estado enquanto entidade fiscalizadora. E o que eu não vejo, é isso também que me revolta um pouco, eu não vejo a preocupação do Ministério da Saúde em despender o tempo e a energia a certificar que não vai acontecer uma situação como esta, mas vejo, por exemplo, a despender o tempo e a energia em garantir que a festa do Avante se vai poder realizar. Parece-me que as prioridades estão mal definidas neste caso. Bem, Miguel, antes de passar para a outra gorda, eu esqueci-me de fazer uma referência. Eu deixo aqui esta pergunta também de reflexão, porque acho que é assim que nós devemos evoluir até no incentivo ao pensamento próprio e crítico que nós todos defendemos enquanto liberais. Será que se estes 18 idosos tivessem morrido efetivamente de Covid, portanto, de Covid, por Covid, não com, será que a nossa indiferença ou a nossa resignação ou a nossa total desvalorização seria a mesma, enquanto povo? Se calhar não. Porquê? Porque se eles morressem efetivamente do Covid, os 18, as pessoas ficavam aflitas porque de uma maneira egoísta, como sentiam-se também ameaçadas porque podiam ser contaminadas, se calhar revoltavam-se. Como não foi do Covid e foi do abandono e estarem lá sem medicação e sem hidratação e sem os cuidados que eles necessitam, as pessoas afastam-se porque entendem que não estão a correr esse risco. E é isto que eu quero deixar aqui. Temos que refletir enquanto sociedade. Estamos ou não estamos a perder, de alguma forma, até a dignidade. O egoísmo está-nos a assolar e eu acho que isso é muito grave. Desculpa, foi só uma parte. É um tema, é uma boa questão para todos nós pensarmos. Parece-me que há muito de verdade naquilo que tu acabaste de dizer, André. Eu queria passar ao tema seguinte, que vai ser apresentado pelo Bruno Mourão, sobre as leis laborais e as recentes ou contínuas alterações às leis laborais em Portugal, que era o nosso segundo tema. Bruno. Obrigado, Luís. Eu vou manter no desgoverno que temos, basicamente. E hoje, em particular, como estava a dizer, e bem focar na legislação laboral. Pelos vistos, tem sido um trabalho intenso por parte deste governo nos últimos meses. Só para termos uma noção, o público noticiou, e essa foi eu escolhi, nos últimos dias, que o governo, desde o início do Covid, ou seja, há 5 meses e meio, efetuou 88 alterações de legislação laboral. Entre leis, decretos, despachos, resoluções, etc. Isto significa que a cada 2 dias houve uma alteração. E antes das alminhas especialistas que nos assistem começarem aos saltos na cadeira, todos nós sabemos que estamos numa pandemia, que são necessárias respostas céleres e que, por vezes, eles acontecem e não tem mal nenhum serem corrigidos quando são detectados. Não há qualquer problema. Mas, quando falamos em 88 alterações em 5 meses, há aqui várias coisas que conseguimos tirar, conclusões que conseguimos tirar. Primeiro, há uma completa falta de rumo daquilo que se quer fazer. Depois, há uma falta de competência que é impressionante na forma como se faz estas alterações. E mais, se nos damos ao trabalho de olharmos para as alterações em si, e estão publicadas em vários sites, o site da DGERT, um site de alterações de Covid, verificamos que essa incapacidade legislativa dessas 88 alterações traz consigo uma cegueira ideológica que em muitas dessas medidas são apresentadas. Isso também é um problema grave. E se pararmos numa situação normal, a estabilidade, seja política, seja fiscal, seja o laboral, é vital para a captação de investimento e é vital para o desenvolvimento da economia. Numa situação normal como aquela que vivemos, essa estabilidade é ainda mais necessária. Não serve apenas para a captação de investimento, serve principalmente para a sobrevivência do tecido empresarial, que precisa de sobreviver a uma situação como esta. E quando olhamos para estes dados, há aqui uma coisa muito simples, ou seja, nenhuma empresa consegue definir um comum se a cada 2 dias surge uma alteração.
nem os próprios juristas de legislação laboral conseguem acompanhar este tipo de alterações. Mas essas alterações são tão intensas que até já confundiram os próprios serviços de Estado em algumas situações. E isso é um problema grave de falta de rumo. E quando falamos da falta de competência, já disse atrás, os erros acontecem, não tem problema nenhum, podem e devem ser corrigidos. Mas há erros que podem ser evitados. E podem ser corrigidos muito mais cedo também. O exemplo queria só pegar aqui alguns exemplos dessas situações que estou a referir. E, por exemplo, o exemplo da exclusão dos microempresários nos apoios lançados ao Covid é um exemplo claríssimo dessa falta de competência. Outro exemplo é o layoff simplificado, tem sido uma das medidas mais faladas e mais relevantes nos últimos tempos. Sofreu tantas alterações que o modelo original acabou por ser revogado e substituído. Portanto, já, além da falta de rumo, temos aqui exemplos da falta de competência. E depois, muito disto é fruto da cegueira ideológica que também já referi, que é a forma de implementação destas medidas. Parece-me, algumas delas são pensadas de propósito a prejudicar as empresas. Ou então são pensadas por alguém que está sentado numa cadeira que tem um desconhecimento profundo daquilo que é o nosso tecido empresarial. E isso é um problema grave. Esquecendo agora o layoff ou a exclusão dos empresários, em abril, por exemplo, vos alertar para esta situação, ou recordar esta situação, que foi bastante falada na altura, houve uma medida que promovia a suspensão dos despedimentos e dava à Autoridade das Condições de Trabalho, à ACT, poderes e competências para intervir no caso de um trabalhador, em que o próprio inspetor de trabalho podia elaborar um auto e notificar o empregador para regularizar a situação sem passar pelos tribunais, sem passar por nada. Era uma situação que se visse depois a posterior e o empregador ficava com essa situação por resolver. E nós estamos a viver uma altura de grande incerteza e vamos continuar, já temos algumas noções, mas ainda assim estamos a viver uma altura de grande incerteza. Com o estudo do Covid e aquilo que ainda falta vir. E há muitos setores em Portugal que precisam de recuperar rapidamente. Um fator que é extremamente relevante dessa recuperação, que é tão necessária, é a estabilidade. E tem que haver estabilidade nas medidas que são apresentadas e no foco nas medidas que favorecem as empresas. Qualquer gestor que seja, para poder planear e projetar a médio e longo prazo, precisa de estabilidade. E nós já vemos tanto tempo de instabilidade, não precisamos do governo a trazer mais instabilidade para cima das empresas. E isso eu queria só terminar com uma das mensagens que nós, enquanto Liberais, já temos falado sobre isso, e é importante continuar a falar sobre isso, que é destruir a narrativa de que o governo cria postos de trabalho. O governo não cria postos de trabalho, quem cria postos de trabalho são as empresas. E, eventualmente, uma coisa que o governo está aqui a fazer é criar confusão à vida das empresas e trazer empregos para os amigos e para os familiares. Portanto, é preciso, se não sabe fazer, sai da frente e não incomoda quem quer efetivamente fazer, quem quer efetivamente trabalhar, que são os empresários. E deixo aos comentários. Totalmente de acordo com o Bruno. Ficamos com uma legislação esparguete, ninguém consegue entender muito bem qual é o ponto da situação. Na empresa onde trabalho, bem vejo a confusão que há às vezes em tentar compreender o que alterou e o que não alterou e qual é a base sobre a qual alterou, porque torna tudo muito confuso. E eu acho também por desconhecimento, possivelmente por desconhecimento da maior parte da população. Há muitas pessoas, e eu vejo isso das conversas que tenho com os meus amigos, alguns deles até mais de esquerda, mas mesmo que sejam de direita, há pessoas que estão convencidas que Portugal tem leis laborais muito permissivas. É que não há nada mais errado. Apesar de, em 2012, ter havido uma reforma laboral que permitiu recuperar muito do desemprego, que na altura chegou quase aos 18%, se bem se recordam, Portugal é ainda dos países da Europa que têm as leis laborais mais restritivas. E o facto de nós termos muita precarização é a consequência dessa legislação. Como contratar sem termo é um risco, ainda mais sem saber o que vai acontecer, as leis sempre a mudar, quase sempre a mudar contra a empresa e contra o empresário, dificultar a vida dos pequenos negócios, de quem tem pequenos negócios. A solução é usar e abusar dos contratos a prazo. Pois a moda é, vamos lixar os contratos a prazo. E, na verdade, o que isso contribui é para termos salários mais baixos e um mercado de trabalho muito pouco dinâmico. Há uma das noções que eu acho, sempre que discuto isto, surpreendo com a falta de entendimento do que se passa fora de Portugal, que tem a ver com os despedimentos. Porque a Constituição portuguesa diz que os despedimentos sem justa causa são proibidos. Ora, isto não é assim em praticamente mais nenhum país que eu conheça, porque o conceito de justa causa, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, é quando uma empresa necessita despedir um trabalhador, porque as empresas podem não ter capacidade de aumentar um trabalhador e muito mais em momentos de crise. Quando a empresa necessita despedir um trabalhador,
há dois motivos, com justa causa, e aí não tem direito à indenização, ou sem justa causa e paga a indenização. É totalmente diferente ser proibido o despedimento. E isto é muito importante, porque o que está aqui em causa é a sobrevivência de uma empresa, muitas vezes a sobrevivência das empresas, e para que isto funcione bem, o que nós precisamos ter é, ao lado, um bom sistema de segurança social, que não deixe, tire o risco de cima das empresas, mas que não deixe as pessoas cair numa situação quase impossível. Este risco acrescido que existe em Portugal, o risco de uma empresa, por muita arrasca que esteja, não poder despedir um trabalhador sem inventar um estratagema ou extinção do posto de trabalho. Já havia empresas mudar nomes de funções só para poder justificar-se no posto de trabalho porque tinham um problema com o funcionário. É também uma das causas dos salários baixos, porque os mercados pouco dinâmicos equilibram sempre a preços mais baixos. E também é uma das razões porque em Portugal os jovens têm mais dificuldade em encontrar bons empregos. A Pricewaterhouse tem um indicador de emprego jovem em que compararam 35 países e Portugal, são 8 indicadores diferentes que entram para um índice que eles constroem. Portugal é o quinto a contar do fim. É o quinto menos próprio para garantir emprego aos jovens. E no índice de liberdade económica, no capítulo de liberdade de trabalho, os únicos países da Europa que estão atrás de Portugal são a Croácia e a Moldávia. E em todo o mundo só temos 2 dezenas de países atrás de nós, como a Coreia do Norte, Cuba, a Venezuela, o Congo, o Turcomenistão, o Zimbábue, este tipo de países. Portanto, nós temos um mercado de trabalho rígido, extra-regulado e agora extra-confuso. E isto é também uma das principais razões, se calhar, do atraso da nossa economia e uma das causas dos nossos baixos salários. Portanto, era só este comentário que queria acrescentar ao que disse o Bruno. João, eu acho que a sua explicação é extremamente clara. É talvez a altura, ou pelo menos aproveitar estes tempos tão difíceis e incertos, se nós queremos recuperar a economia, era pensar seriamente o que é que temos que fazer em termos de legislação laboral para a tornar competitiva de uma maneira em que beneficie as empresas, mas beneficie sobretudo os trabalhadores e os jovens, por termos um mercado mais dinâmico do que aquele que temos hoje. Queria só fazer uma observação, é que espero não irmos assistir a isso, mas as pessoas quando imigram para mercados precisamente onde as leis laborais são flexíveis e onde sabem que, apesar de se calhar não ter um domínio completo da língua, etc., vão ter maior facilidade em arranjar emprego do que no próprio país. É o pensamento que queria deixar, porque de facto há a falácia de que o mercado laboral com muitas restrições é melhor para o trabalhador e não é assim. Passaria de imediato ao tema seguinte. Vou dar novamente a palavra, João. O tema da água e da fatura da água, que é um tema muito controverso e muito próximo da carteira ou do coração de muita gente. João. Eu gostava de comentar esta notícia que apareceu, julgo, em todos os jornais, em todo o lado ali, que diz isto: a água concessionada a privados é mais cara, e daí surgiu uma quantidade enorme de comentários. Estão a ver, os privados fazem a água mais cara, isto é melhor ter público, etc, etc. Esta notícia mostra bem a incapacidade que a imprensa e a maior parte das pessoas têm em separar a causa e a consequência. A água não é mais cara por ter sido concessionada a privados. A água foi concessionada a privados porque as autarquias que necessitavam de pôr água mais cara não tinham coragem de o fazer e usaram a figura da concessão para se livrar deste problema. E, além disso, apesar de ser gerida por privados, o preço da água é regulado. Não são os privados que determinam o preço. São, geralmente, as regras dos concursos que as autarquias puseram cá fora. Se a água é mais cara nesses municípios, é porque o preço mais baixo possível que apareceu num concurso, de acordo com as regras que as próprias autarquias determinaram, foi esse. Não podia ser mais baixo. Já não estou há muitos anos ligado a este assunto, mas no início dos anos 90, estive muito ligado a estes projetos do lado das entidades financeiras que apoiavam as autarquias. E os concursos eram todos muito parecidos. Tinham nuances, mas eram todos muito parecidos. O que se passava é que as autarquias, e quase todas, aí era generalizado, tinham um enorme prejuízo com a distribuição de água. Lembro-me de casos em que o preço praticado da água ou as receitas eram 25% dos custos. E ali no início, nos anos 80, início dos 90, a entrada na União Europeia trouxe regras novas no que diz respeito à qualidade, ao tratamento, ao armazenamento, à distribuição da água, e deixou as autarquias completamente numa situação desesperada, porque a maior parte dos casos
a gestão era assegurada por aqueles serviços municipalizados, envelhecidos, com excesso de pessoal nas mãos dos sindicatos, e que eram completamente incapazes de dar conta do recado num destes grandes projetos de investimento. Depois havia, portanto, faziam-se os concursos e as câmaras o que é que se lembravam? Já que isto sai a concurso para um privado, vamos pôr aqui exigências que não lembram ao diabo. Quer dizer, passámos as exigências implicavam passar de uma distribuição de água desorganizada, confusa, com falhas, para um sistema que tinha que funcionar como um relógio suíço, perfeitamente, com todos os níveis de qualidade no máximo possível, não podia haver desperdícios, não podia haver isto, não podia haver aquilo, claro, e tudo isto ia encarecer os preços praticados. Havia casos em que as câmaras punham tantos investimentos obrigatórios nos concursos, eu lembro-me de um caso em que, se bem me recordo, o volume de investimentos que as câmaras obrigavam no concurso era cerca de 30 anos das receitas do município. Sendo que a Câmara já tinha grandes prejuízos de exploração e ainda estava a pedir mais 30 anos de receitas só para pagar os investimentos. Bom, então quando as câmaras lembravam-se da concessão, contratavam uma empresa para organizar um concurso, e foi aí que eu estive mais ou menos envolvido, estipulavam as obrigações de investimento, os tais obrigações de luxo, e quase sempre, quando vinham os candidatos, e houve sempre vários candidatos, nunca foi algo que organizado, digamos, concursos, nunca, que me recordo, não houve nenhum concurso, digamos, deturpado na sua essência, os preços que apareciam eram sempre 3 a 4 vezes mais altos que o preço que estava a ser praticado, porque era o único preço possível para justificar tudo aquilo que as câmaras pediam. E depois as câmaras ainda faziam outra coisa. Às vezes até pediam um pagamento à cabeça. Olha, além disto, paguem-me uns quantos meses à cabeça que eu tinha aqui uns problemas, umas dívidas que queria pagar. E esses milhões serviam muitas vezes para gastar em obras de fachada para ganhar as próximas eleições. Era um montante que vinha diluído no preço da água e, segundo o autarca na altura, podia passar despercebido e as pessoas não notavam. E havia autarcas que pediam ainda uma outra coisa, que era, pronto, subam lá o preço, já que tem que ser assim, mas nos próximos 4 anos tem que garantir que o preço não sobe. Que era basicamente até às próximas eleições, ou até às outras seguintes, para garantir tudo direito, permitiam que as empresas, ou seja, pediam às empresas que tenham prejuízo nos primeiros 6 ou 7 anos, que depois venham ainda mais 20 e façam o que quiserem para recuperar o dinheiro. Não sei se algum projeto assim chegou a avançar, mas julgo que sim. Havia outros que faziam como nas escutas, diziam, então, mas quanto é que, para a água ser este preço, quanto é que tem que vender? E as empresas diziam, uns milhões larguíssimos de metros cúbicos a mais que o consumo que aquela terriola exigia. Então, ponham isso, eu garanto isso. Se não são vender essa quantidade de água, nós pagamos. E como é óbvio, ficaram uma vida inteira a pagar. É uma autêntica escuta. E depois o que é que acontecia? Isto passava os anos, os preços eram mais altos, as terriolas do lado continuavam a subsidiar a água, e a oposição prometia que isto é um escândalo, esta concessão foi um escândalo, vejam bem, estão a roubar as pessoas, vou acabar com isto. Então, faziam resgates, muitas vezes sem pensar nas consequências, e vieram as indenizações. Está aqui um exemplo, a Câmara de Barcelos, condenada a pagar 172 milhões de euros porque incumpriu o contrato com o concessionário. Isto não se... A par disto, há aquela tremenda hipocrisia de alguns autarcas. A fatura de água não é só água, encheram a fatura de taxas e impostos. Veja-se este exemplo, está aqui num dos lados, não sei. Metade água, metade taxas e impostos. Isto é uma autêntica extorsão aos municípios. Não é só o IVA, é taxas e impostos e taxinhas e taxa de saneamento básico e taxa de resíduos sólidos, tudo vai parar ao preço da água, que para as pessoas estão a pagar a água, pura e simplesmente. E repare que isto não acabou. Em 2018, a autarquia de Vila Real de Santo António, que está extremamente endividada, era das mais endividadas do país, e por estar tão endividada ganhou muitas eleições o anterior autarca, porque gastava mais dinheiro que aquilo que tinha para fazer obra, e as pessoas votam sem olhar para os balanços das câmaras, como é evidente. Vendeu o negócio da água por 52 milhões de euros. Parem bem, a autarquia recebe 52 milhões de euros. Os consumidores de água do Conselho de Vila Real de Santo António vão pagar estes 52 milhões de euros no preço da água. E depois, ao tio, que a água caia muito cara, vejam os malandros dos privados. Aquelas passadiças magníficas que fizeram agora em Montegor, 2 km, foram pagos pela concessão da água. Quem está a pagar estas obras são as pessoas que pagam a conta da água em Vila Real de Santo António. E pronto, mas era só isto que queria dizer, é que não tirem as culpas para quem não as tem. Quem decidiu que seria assim, que a água seria muito cara nestes concelhos, foram os autarcas, não são os privados. Os privados fazem o que lhes pedem e vão a um concurso e respondem de acordo com as condições que lhes impõem. Era só isto. Obrigado, João.
Bruno, eu sei que querias comentar também este tema. Não sou eu, era a Andréia, creio. Não, eras tu. É isso que estava no... Olha, então eu posso fazer um segundo comentário, que agora que já estamos aqui. É que esta ideia, nós temos 300 e tal autarquias em Portugal. E esta ideia de acreditar que ter 300 microempresas de distribuição têm que ser especializadas em hidráulica, em tratamento de águas, em qualidade, em microbactérias, em combate às fugas de água, em manutenção, em distribuição, nos serviços de faturação. 300 e tal empresinhas que têm que ter departamentos financeiros, de recursos humanos, de engenharia, conselhos de administração, com os cargos de serviço, com as secretárias, com os jobs for the boys, com tudo isto. Pensar que isto é mais eficiente e permite ter água mais barata do que uma dezena de empresas especializadas que distribuem os seus recursos por muitas cidades e por muitas terras, isto não tem ponta para onde se lhe pega. E, portanto, esta notícia, da maneira que sai, é uma notícia que é muito baseada num preconceito ideológico, uma vez mais, que isto não tem ponta para onde se lhe pega. Evidentemente que a distribuição de água, tal como a distribuição de luz, como a distribuição de gás, como a distribuição de telefone ou de telecomunicações, são serviços preparados próprios para empresas especializadas, que fazem serviço aos cidadãos de várias cidades, não tem que ser só uma a uma, que é o que temos hoje. Pronto, mas já agora faço um comentário também rápido sobre isso. Ou melhor, não só essa como tu estás a dizer, mas principalmente sobre a componente das taxas e taxinhas que tens na fatura. Que é uma coisa que está completamente encapuçada. Ninguém sabe o que é. Que vão acrescentando taxas e taxinhas sem ninguém perceber, sem o consumidor final perceber que tem um conjunto de custos extras, que esse sim é que acaba por ser, não sei dizer os fantasmas, mas seja uma dimensão ainda elevada do custo da água, que é tudo impostos. E as pessoas acabam por não saber que estão a pagar impostos encapuçados, supostamente por taxas que são devidas de alguma forma, que provavelmente até já pagaram em outros sítios, em outros serviços, e que através de outros impostos, e não deveriam estar a cobrar ali. Portanto, e isso acontece nos combustíveis, e infelizmente acontece num conjunto de áreas que temos em Portugal, que há muitas taxas e taxinhas e pequenos impostos encapuçados que são colocados nas faturas sem as pessoas perceberem que têm esse custo adicional e que acabam por achar que o serviço em si, ou o que é prestado, ou o bem que estavam a comprar, tem um custo muito mais elevado do que, na verdade, tem se derem ao trabalho de olharem para a fatura, olharem para aquilo que estão a comprar e verem que, no meio, a quantidade de impostos que lá estão colocados é uma coisa abismal e que muitas das vezes nem percebemos porque é que aqueles impostos ali estão, o que é que aquelas taxas ali estão. Que é algo que eu desafio quem nos estiver a ver, que pegue nas suas faturas da água, da luz, dos combustíveis, etc., e vá ver a quantidade de impostos que paga em cada um destes serviços. Entre impostos, taxas e taxinhas que lá estão encabeçadas. E depois veja qual é a necessidade para que dessas taxas existem. E já agora depois faça exercício para o resto daquilo que faz no seu dia-a-dia e vai começar a perceber que o custo de vida, afinal, se calhar, é mais impostos do que outra coisa. E pronto, esse é esse comentário. Bruno, eu acrescentaria só um comentário muito, muito breve, que é para mim uma das coisas que me faz mais confusão na fatura da água, é porque é que eu, que reciclo, que faço a separação toda dos meus resíduos aqui em casa, pago exatamente a mesma coisa de resíduos que alguém que não o faça. Mas se eu tomar mais banho, vou pagar mais de resíduos, porque o que me sai, portanto, o que é cobrado em termos de resíduos é em função da água que eu consumo. Eu posso ser o cidadão mais rigoroso, mais cuidadoso em fazer a reciclagem, mas a verdade é que se tomar mais banho, vou pagar mais. Isso a mim parece-me um bocado ridículo. E daí vem imensa frustração que a fatura da água gera em quase todos os cidadãos. Porque olham para aquilo e não conseguem ver a causa e efeito. Mas porquê é que eu pago estas coisas todas? Taxa de recursos hídricos, taxa de controle de qualidade da água, RSU fixa e por aí fora. É algo que se devia pensar. É mais uma coisa que se devia pensar. Isto devia ser simples, facilmente perceptível, e haver uma causa e efeito entre o que eu pago, ou o que entre o consumo e o que eu pago. Na prática, é um imposto disfarçado. Não sei se alguém quer... Deixa-me falar uma coisa muito rápida. Sobre essa questão das taxas, para também chamar a atenção das pessoas, quem quiser dar-se ao trabalho de ir analisar essa componente, que é muitas vezes a dupla tributação que tens. Porque tens o custo do bem, tens a taxa que é cobrada, e depois ainda tens o IVA em cima das duas parcelas. Ou seja, a taxa, supostamente, já é um imposto que estás a pagar, podia estar perfeitamente à margem.
mas não, tens uma dupla tributação sobre aquilo que é cobrado, que é um ponto que eu gostava de deixar aqui também sobre aquilo que, para as pessoas irem ver e irem analisar essa componente. Sendo que o IMI, por exemplo, é uma taxa que devia cobrir os custos da infraestrutura necessária para suportar as habitações das pessoas. Exatamente. Daí a tal questão das taxas que pagas, supostamente já pagaste noutros sítios. Sim. Não há ninguém tão inteligente e tão imaginativo para inventar taxas que um autarca. André, eu sei que queres fazer um último comentário. Sim, não, antes de me despedir, quero fazer aqui uma nota. Em relação aqui a esta gorda do João, a minha resposta é: vamos liberalizar, não é? Porque acho que é tudo isso que nós defendemos e, de facto, temos que deixar o mercado funcionar e o Estado, eventualmente, intervir onde o mercado não chega. Mas eu queria dar aqui uma pequena nota. Eu represento o núcleo da Iniciativa Liberal de Lisboa e quero participar e dar a conhecer que o nosso núcleo está em eleições para eleger o grupo de coordenação local. Portanto, nós estamos em campanha e quero então convidar-vos a consultar as nossas redes sociais da Iniciativa Liberal Lisboa, onde estão lá apresentadas as duas listas, porque há duas listas candidatas, somos concorrentes. Eu acho que é um orgulho, porque isto também reflete o mercado e nós vermos ainda um partido tão pequeno como nós, que estamos a crescer, mas ainda somos um partido que se pode dizer que não tem assim uma grande oferta, mas que aparece pela quantidade, mas aparentemente tem uma grande oferta pela qualidade. E isso é uma grande honra, é um grande orgulho. Eu pertenço a uma delas, que é a Lisboa Mais Liberal, também temos uma página, podem seguir na net, e pronto, e era esta a anotação que eu queria deixar aos nossos liberais que pertençam aqui, que vivam em Lisboa, para que pode ser uma boa oportunidade para se juntarem ao partido, para se juntarem ao núcleo, para se envolverem, para se integrarem, porque acho que todos vamos ser poucos para liberalizar Lisboa e liberalizar Portugal. E é isto. Bem, bom, chegamos ao fim de mais um Quadro em Linha. Queria agradecer aos comentadores, ao João, ao Bruno e à Andrea, as ideias e o debate que trouxeram hoje a este programa. A todos os que nos estão a assistir, muito obrigado. Estaremos aqui de volta daqui a uma semana para mais um Quadro em Linha. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite.